Retomada do julgamento da revisão da vida toda em até 90 dias. Inicialmente eu peço para que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Nós temos vídeos semanalmente tratando de temas voltados a direito do trabalho, direito previdenciário e norma de segurança do trabalhador. Hoje nós vamos tratar novamente sobre a revisão da vida toda. O que vem a ser a revisão da vida toda é a possibilidade de inclusão de contribuições anteriores a julho de 94 no cálculo da renda mensal inicial, no cálculo do benefício previdenciário. Essa questão parou no Supremo Tribunal Federal e quando foi em dezembro do ano passado, o STF, por maioria de votos, 6-5, declarou a constitucionalidade dessa possibilidade. O acórdão fora publicado em abril de 2023, onde o INSS apresentou um recurso chamado embargo de declaração. Esse recurso estava pautado para julgamento virtual, no plenário virtual, com início em 11 de agosto até o dia 21, quando o então ministro Alexandre de Moraes apresentou o seu voto e ele havia sugerido uma modulação de efeitos em 2 itens, conforme já explicamos no vídeo anterior. De qualquer forma, o julgamento estava em andamento quando o ministro Cristiano Zanin, o último empossado na atual composição do STF, ele apresentou vista, o que leva à interrupção, à suspensão do julgamento virtual, ainda sem data para julgamento. Nós, inclusive, temos o entendimento que o ministro não poderia votar nesse processo, ou seja, não participaria desse julgamento, em vista dele ter sido indicado recentemente, empossado recentemente, e o mérito desse recurso, ou seja, toda a questão que levou à procedência desse recurso, foi analisada em dezembro do ano passado e contou com 2 votos de 2 ministros aposentados, o Ricardo Lewandowski e o ministro Marco Aurélio, que à época era o relator. Isso, então, o próprio Supremo naquela época discutiu, tinha uma discussão se mantinha ou não o voto do ministro até então aposentado naquela época, Marco Aurélio, e o entendimento que sim, que deveria ser mantido. Então, logo, esse julgamento, em tese, deveria ter a participação hoje de 9 ministros, agora no embargo de declaração, que é um recurso limitado. De qualquer forma, o Supremo, quando retoma esse julgamento, vai tratar dessa questão indiscutivelmente. O fato é que o ministro Cristiano Zanin, ele apresenta a vista e leva à interrupção, à suspensão do processo, o que leva prejuízo aos interessados, aos aposentados, que espera por essa possibilidade de revisão há anos. De qualquer forma, a preocupação é quando vai ser retomado esse julgamento. Porque num passado muito recente, quando qualquer ministro do STF apresentava uma questão de vista, não tinha prazo para ele devolver o processo, para ser retomado o julgamento. Isso poderia durar 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos, e aí essa questão ficava totalmente paralisada, o que traria dano às partes. Quando foi, felizmente, o ano passado, em dezembro do ano passado, o STF alterou o seu regimento interno, estabelecendo prazo. Então, o prazo é de até 90 dias. Na última alteração do regimento interno do STF se estabeleceu que quando o ministro ele pede vista de qualquer processo, ele tem a obrigação de devolver para ser retomado o julgamento em até 90 dias. Se assim não fizer, automaticamente o processo será pautado. Então, o ministro Cristiano Zanin tem até 90 dias para apresentar novamente esse processo para ser retomado o seu julgamento, a continuidade do seu julgamento. É o que diz essa alteração que eu vou ler para você. Emenda Regimental 58, de 19 de dezembro de 2022, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 134, diz o seguinte: o ministro que pedir vista dos autos deverá apresentá-los para prosseguimento da votação no prazo de 90 dias, contado da data da publicação da ata de julgamento. Parágrafo 5º. Vencido o prazo previsto no CAPT, ou seja, o prazo de 90 dias, os autos estarão automaticamente liberados para a continuação do julgamento. Então, em conclusão, o ministro Cristiano Zanin tem 90 dias para devolver esse processo para que ele seja retomado, que seja dada sequência à votação que tinha se iniciado com o voto do ministro relator atual, Alexandre de Moraes. Então, esperamos que isso, você que está acompanhando conosco há muitos anos essa discussão da vida toda, então nós vamos ter que aguardar pelo menos 90 dias
para que o processo seja retomado ao plenário virtual e que seja confirmada a decisão de dezembro de 2022, que possibilitou que os aposentados, os pensionistas, as pessoas que detêm benefício previdenciário possam incluir no cálculo do valor da renda mensal inicial contribuições a julho de 94. Isso não é nenhuma benesse, isso não é nenhum favor, isso é direito seu. Então se inscreva no meu canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. Um forte abraço.